Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falaremos então agora a respeito da terceira sessão do Catecismo. Nesta sessão, ela é muito mais voltada para nós leigos, em que podemos levar, principalmente essa vida de santidade através das nossas tarefas também. Claro que isso também se estende aos religiosos e sacerdotes, mas eu acredito que aqui a gente tem que levar um pouco mais de consideração a nós, principalmente porque eles já recebem toda uma instrução ao ponto de viverem uma vida de santidade. Mas nós precisamos nos aprofundar um pouco mais nesse quesito para viver uma vida plena, para de fato viver uma vida com Cristo. E é aqui que a gente pode aprender um pouco mais a respeito de como proceder no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Porque de fato, nós também podemos nos santificar com as nossas ações, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Nós podemos levar esta vida como uma vida de santidade, uma vida de santificação, levando também a Deus para essas pessoas, para as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia. E uma pergunta que é importante que a gente se faça: as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, sabem que você é católica? Isso, de fato, é algo muito importante. Nós, como católicos, precisamos mostrar que nós levamos uma vida voltada para Deus, voltada para seguir exatamente como Jesus Cristo nos ensinou. Então, seja independente de qual a sua função, em qual serviço você faz, independente disso, é possível viver uma vida de santidade, principalmente levando em consideração os 10 mandamentos. É muito importante que a gente saiba de cor esses 10 mandamentos. E mesmo que não seja de cor, ao menos que consiga relembrar muitos deles ao longo do seu dia para ter suas decisões, para fazer tudo conforme a vontade de Jesus Cristo. Isso é algo fundamental, é como um dever cristão de estar próximo a Cristo, próximo à vontade de Deus. Falando então a respeito dos 3 primeiros mandamentos, eu gostaria de mostrar para vocês que esses 3 mandamentos são mais voltados para as coisas do Pai. Jesus Cristo mesmo fala que os 2 mandamentos mais importantes são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sendo assim, a gente percebe que há essa distinção entre o que entregamos para Deus e o que fazemos por Deus, amando o próximo. Sendo assim, pensando a respeito do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, precisamos disso principalmente para crer nesse Deus, para saber que existe alguém que olha por nós e faz tudo para que as coisas corroborem bem em nossas vidas e que nos ama a todo instante. Isso nos faz bem e nos alimenta, ao ponto de fato, querer seguir a vontade de Deus a todo instante. Até mesmo na sua casa, no seu trabalho, isso é algo belo. Isso é algo que nos leva a amar a Deus de fato sobre todas as coisas, deixando de lado os nossos bens materiais, que querendo ou não são importantes, são para a nossa sobrevivência, mas não são o mais importante. Deixando de lado também os nossos desejos inalcançáveis, por assim dizer. Claro que nós precisamos nos alimentar e querer crescer nas nossas ações, mas nunca colocando algo acima da vontade de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, adiam sacramentos ou deixam de rezar para simplesmente ver uma novela ou porque tem uma prova amanhã? Será que de fato você não poderia ter feito tudo isso e reservado um tempinho para Deus ainda? Isso é algo importante e é algo até muito belo, porque levando em consideração esse primeiro mandamento, a gente se livra de muitos males psicológicos, como a depressão ou a ansiedade. É relevante que estejamos com Deus. Então, levando agora o contexto de segundo mandamento, em que Deus pede para não colocar o nome de Cristo em vão. Vemos, por exemplo, muitas pessoas que fazem promessas no nome de Cristo, ou que juram algo e dizem, com certeza, com extrema convicção: não, eu juro por Deus isso. Isso, querendo ou não, tem se levado de uma forma menos rigorosa. E as pessoas ultimamente têm jurado por coisas que não fazem importância. Então, o que Cristo quer dizer com isso é que seu sim seja sim. Evitem todo tipo de chacota com a nossa igreja, com Cristo e com o nosso Deus Todo-Poderoso. E também que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Sendo assim, que suas promessas sejam cumpridas com todo o rigor, de forma a não deixar que o demônio utilize desta sua mentira para a sua condenação no juízo final. Sendo assim, é algo muito sério. Nós cristãos precisamos levar isso em consideração e esquecer um pouco desses ditos populares, em que muitas pessoas às vezes dizem graças a Deus por coisas tão banais,
e de fato não colocam essa graça e essa alegria em Deus. Eles simplesmente dizem da boca para fora, em que nós de fato precisamos reconhecer esta graça vinda de Deus e fazer com que isso seja de fato algo sério. Por isso levem isso em extrema rigorosidade, né? Partindo então para o terceiro mandamento, em que Deus pede para que guardemos domingos e festas. Nós temos um calendário litúrgico em que é separado quais são estas festas, né, as quais de fato temos que participar da missa. A igreja, de forma muito inteligente, passa muitos desses dias festivos para os domingos, de forma com que todos possam participar destas grandes festas. Se você for à missa todos os domingos, é muito provável que você participe de muitas dessas festas, mas ainda assim existem outras que são muito importantes. E existem muitas pessoas que dizem que isso é demais, quando na verdade não. É um dia na semana. Quantas pessoas às vezes não fazem cursos de línguas estrangeiras ou informática ou aula de qualquer coisa do tipo e simplesmente não veem isso em algo excessivo, mas de fato veem que uma missa no domingo é algo pesaroso. Então nós precisamos de fato reverter essa nossa ideia e ver a beleza na igreja, e ver a beleza nessa missa. Uma missa que acontece desde os tempos dos apóstolos, e que se uma leva de gente muito grande deixar de ver importância nas missas dominicais, boa parte da nossa história já não mais poderá ser passada. Então, com certeza, isso de fato nos fere. E com certeza, o demônio age em muitas pessoas, evitando com que estas procurem ir à Santa Missa. Por isso, leve em consideração que nós, fazendo isso, ainda assim é muito pouco. Seria muito belo que todas as pessoas participassem de missas diárias, ou ao menos lessem os evangelhos, tirassem alguns momentos do dia para rezar, e é isso que a igreja pede. Pede para que participemos dos sacramentos, pede para que participemos da missa. Isto sim é guardar os domingos e festas, porque assim demos o devido valor necessário para a igreja. É aqui que eu gostaria de mostrar que são mandamentos fundamentais, e por isso gostaria que vocês se preocupassem um pouco mais em segui-los, e fizesse isso de uma forma consciente e por amor a este Deus que tanto faz por nós. Amém? Fiquem todos com Deus.